Então, que Deus abençoe os irmãos e que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, amém? Eu gostaria de convidá-los a abrirmos a nossa Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e vamos ler dos versículos 4 até o versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 a 8. Eu leio e os irmãos acompanham. Nos diz assim o texto das Sagradas Escrituras. Estando com eles, isto se referindo a Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Meus queridos, no texto que lemos, Jesus faz aos discípulos sua última promessa, antes de ascender ao céu. Logicamente que depois outras promessas vieram, mas antes de ascender ao céu, Jesus diz àquele grupo que está ali presente na sua ascensão, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E deste texto nós queremos tirar o tema desta pregação, que é ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. A expressão testemunha, queridos, vem do grego martos e significa três coisas. No sentido legal, é a pessoa, alguém que viu ou ouviu alguma coisa, ou que é chamada para depor sobre aquilo que viu ou ouviu. Nós estamos acompanhando o julgamento do impeachment da presidente Dilma, e nós temos visto que várias pessoas têm ido lá como testemunhas, umas de defesa, para dizer que na verdade não houve as pedaladas fiscais, e outras de acusação para dizer, ou para afirmarem que efetivamente houve. Então, no sentido legal, essas pessoas são testemunhas, mas há um segundo sentido, um sentido histórico. Testemunha é aquele que é espectador de qualquer evento histórico, que vivenciou um momento histórico. Nesse sentido, todos nós somos testemunhas da história. Todos nós somos testemunhas dos eventos que estão acontecendo na história, e nós podemos, dizer daqui a 10, daqui a 15 anos, para as pessoas que não vivenciaram esses momentos da história, nós podemos dizer como foi a história. Eu, que sou mais velho do que muitos de vocês, conheço e vivenciei mais histórias, e tenho muito mais histórias para contar. Uma criança, um jovem, tem muito menos histórias. E eu sou igual ao Banco do Brasil, Tem uma frase do Banco do Brasil, diz que o Banco do Brasil tem muita história para contar. Nós temos muita história para contar, eu tenho muita história para contar. Eu e o Paulo temos muitas histórias para contar juntos, Tem uma história que eu não vou contar aqui, porque o tempo não vai permitir, que é a viagem que ele fez, conjuntamente com, como é que é o nome daquele seu amigo? Juarez, a viagem do Juarez. Um dia, se vocês tiverem tempo, chame o Paulo e fala, Paulo, conta a história da viagem do Juarez. É muito legal. E há um terceiro sentido, e é o sentido que se aplica mais ao nosso tema aqui, é o sentido ético, aqueles que pelo exemplo provaram a força e a autenticidade da sua fé em Cristo, mesmo diante de um sofrimento, mesmo diante da morte.
Esta é a palavra, queridos, que reflete efetivamente este sentido que Jesus está dizendo: vocês serão as minhas testemunhas. Esta palavra que Jesus dá aos seus discípulos é a palavra que leva a pensá-los, a imaginar, a crer que mesmo que diante da morte, eles precisam confirmar: sim, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. É esse o sentido que a palavra testemunha que Jesus diz aos discípulos quer dizer. É nesse sentido ético, aquele que está disposto a entregar a sua vida para manter firmada a verdade de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é o Salvador, é aquele que livra, que salva o homem, que traz o homem de volta para Deus. É esse o sentido que a palavra testemunha quer dizer. Mas há 4 contextos que a palavra testemunha aparece, principalmente no Novo Testamento. É aquele que tem visto, ou ouviu, ou sabe sobre o Senhor Jesus Cristo, e está disposto a levantar-se e a anunciar a sua fé, mesmo quando sob a pressão de negar a Cristo. Isso está em Atos 22, 20. Paulo diz: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, guardava as vestes dos que o matavam. Este termo que Paulo usa aqui, testemunha, é no sentido de alguém que ouviu, que sabe a respeito de Jesus e está disposto a anunciar. Nesse sentido também, cada um de nós é a testemunha ou é uma testemunha de Jesus. Nós sabemos sobre Jesus, nós ouvimos falar e mais. Jesus Cristo entrou em nós, mudou a nossa vida, nos deu uma nova experiência de vida, como foi dito aqui. Eu passava por aí e disse: bem feito, agora estou aqui pedindo dinheiro, que eu disse que as igrejas roubavam. É essa transformação, esta vida nova que Cristo dá a cada um de nós, que nós estamos dispostos a anunciar, a falar, a dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Há um segundo contexto, aquele que conhece a verdade e dá testemunho dela para iluminar os corações dos homens. João diz no capítulo 1 do seu Evangelho: e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, se referindo a João Batista. Nesse sentido, queridos, todos nós que conhecemos a verdade, todos nós que, sob a verdade, fomos iluminados pela luz de Cristo, a luz que iluminou o nosso coração, somos testemunhas de Jesus. Há um terceiro sentido: alguém que o Pai preparou para anunciar a verdade e tem nisso um propósito. João 6,44. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós, cada um de nós, é chamado pelo Pai para anunciar a verdade. Isto é um propósito para as nossas vidas. Cada um de nós, você, querido, está aqui porque o Senhor Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te elegeu para estar aqui nessa igreja, para ser um anunciador da sua palavra. Mas há um quarto sentido, para concluirmos este aspecto da pregação. Você não será ou não haverá testemunha de Cristo, a menos que o Pai esteja em você. Jesus diz: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. O que Jesus está dizendo é que assim como o Pai o enviou, Ele também nos enviou para sermos testemunhas da sua palavra. Amém, querido? Amém? E entendendo esses sentidos, entendendo esses contextos no qual a palavra testemunha aparece na Escritura, nós gostaríamos de falar sobre 3 lições a respeito de ser testemunhas de Cristo. E queremos, a partir do texto que lemos, mas considerando todo o contexto, principalmente do livro dos Atos dos Apóstolos, tratarmos desse assunto, deste tema. Em primeiro lugar, a lição 1 é que a testemunha de Jesus se submete ao domínio do Espírito Santo. Se você
dissemos que somos testemunhas de Jesus, nós temos inevitavelmente que nos submeter ao domínio do Espírito Santo. E nós vamos entender por quê. O texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Jesus, ele está fazendo uma promessa. Ele está fazendo uma profecia. Ele está dizendo: vocês vão receber o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19. Há diversas referências no texto de Atos a respeito do domínio do Espírito Santo sobre a vida e sobre a história da igreja naqueles dias. Atos 2,4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 8, 29, o texto começa dizendo: e disse o Espírito. Atos 13, 4, o texto diz que Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo. Atos 15, 28, o texto diz que pareceu bem ao Espírito Santo. Atos 16, 6, diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é o principal, ou a principal personagem dessa história. Ele conduz os eventos segundo a sua própria vontade. A submissão ao Espírito Santo, queira você ou não, é um requisito para que eu e você sejamos testemunhas de Jesus, porque o texto bíblico diz que o Espírito Santo é quem diz quem é Jesus, o Espírito Santo é quem demonstra quem é Jesus, o Espírito Santo aponta para Jesus e diz: Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Mas quando a gente entra no texto do Espírito Santo, quando a gente entra no texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que acontecem algumas coisas que parece que estão fora do domínio do Espírito Santo. Mas imediatamente após, você tem que ler esse livro muito na sua casa, imediatamente após, o Espírito Santo aparece e coloca todas as coisas no lugar. Quando Jesus acabou de dizer isso para os discípulos, eles voltaram para Jerusalém. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles foram escolher o 12º apóstolo, porque Judas tinha traído. E escolheram Matias. Você lembra de Matias? O que é que Matias fez em Atos dos Apóstolos? Matias só aparece aí, não aparece mais. Eles foram depois, mais adiante, no capítulo 6, diz que eles foram instituir os diáconos, porque havia dissensão na distribuição das cestas básicas. Havia briga lá entre eles. E nós vamos ver que daqueles que foram escolhidos para serem diáconos, 2 se sobressaem, que é Estevão e Filipe. Na verdade, eles não eram diáconos. Os 2 eram evangelistas. Eles saíram anunciando o evangelho. Estevão, infelizmente, rapidamente foi martirizado, mas Filipe anunciou o evangelho, caminhou e anunciou em vários lugares. Nós vamos ver mais adiante. O domínio do Espírito Santo, queridos, faz então com que as coisas que o Espírito Santo quer que aconteça entre os discípulos na igreja, aconteçam. Ele domina, ele faz com que essas paradas que os discípulos dão para fazer algumas coisas que talvez nem fossem necessárias, eles fazem com que estas coisas sejam transformadas em ações, em chamadas, em procedimentos novos para que o evangelho cresça, para que o evangelho siga adiante. O texto vai nos dizer que o Espírito Santo enche, vai dizer que o Espírito Santo guia, o texto vai nos dizer que o Espírito Santo fala, que ele envia, que ele dá parecer, que ele impede, que ele revela, enfim, que ele caminha com as testemunhas de Jesus na anunciação do Evangelho. Queridos, não há anunciação do Evangelho sem a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida daquele que se diz testemunha de Jesus. Não há. Ele é o seu companheiro, se ainda não é, precisa ser o seu companheiro de todos os dias, de todas as horas. O Espírito Santo vai caminhar com você, ele vai mostrar a você o que você deve fazer, como você deve ser para ser uma verdadeira testemunha de Jesus. Queridos, a verdadeira testemunha de Jesus se submete ao domínio do Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo é quem confirma a nossa salvação.
É quem confirma que nós somos filhos de Deus. Paulo vai dizer que ele geme ao nosso favor, porque nós não sabemos orar. E aí ele faz a oração certa, ele pega a oração errada que a gente faz e diz, não é nada disso, Deus, é aquilo. É aquilo que ele precisa, não é o que ele eventualmente está pedindo. Ele usa-nos com dons espirituais, ministeriais. Ele nos dá acesso ao Pai, nos dá alegria, nos dá paz e justiça. Jesus disse que Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, não pode haver testemunha de Cristo sem a presença poderosa do Espírito Santo. É impossível, não pode haver. Até porque sem o domínio do Espírito Santo, nós podemos limitar a visão dos propósitos de Deus. É o Espírito Santo que diz, que mostra a você quais são os propósitos de Deus. A gente vê isso no texto. Os discípulos em Jerusalém imaginaram, Paulo, que o evangelho era só para os judeus. Eles ficaram ali todos juntinhos naquela igreja maravilhosa que era a igreja primitiva, todos ali juntinhos, vivendo muito bem, e amizade. É muito bom estar na igreja, não é, queridos? É muito bom nós estarmos aqui, vocês estarem aqui com seus pastores juntos. É muito bom, a gente se sente bem, a gente se sente tranquilo, a gente se sente agradável, mas o Espírito Santo conduz aqueles filhos de Deus, os discípulos, a entenderem que o Evangelho não é só para os judeus, o Evangelho é para os gentios, e graças a Deus, porque se o Evangelho é para os gentios, nós fomos alcançados pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos em toda a história de Israel, Deus sempre demonstrou misericórdia a homens e a mulheres que não eram da nação de Israel. Inclusive, se você ainda não prestou atenção, na genealogia de Jesus aparece uma prostituta. Raabe, a prostituta, é mãe de Boaz, que se casa com o Rute, que é moabita. Os discípulos sabiam que na história de Israel, a graça, a misericórdia do Senhor tinha alcançado outras pessoas, que não as pessoas de Israel, que não apenas os judeus. Mas eles acham, eles acreditam naquele momento inicial, queridos, que o Evangelho é só para os judeus. A falta, a ausência do Espírito Santo, pastor, limita a nossa visão. Faz com que a gente imagine que o Deus nosso é só aquele que opera do jeito que nós formatamos, da forma que nós definimos. Que Ele só age aqui, não. Deus está agindo em todo lugar, em todo o mundo. Deus está agindo. Neste momento, milhares, milhões de pessoas estão reunidas de norte a sul, leste a oeste, queridos, louvando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo vai abrir os seus olhos, vai abrir a sua visão. Você vai ver que o Evangelho não é só para você, para a sua família, é para o seu vizinho também. É para o seu chefe, aquele que você não suporta. Mas o Evangelho é para ele também, querido. O Evangelho vai alcançá-lo também. O Espírito Santo abre os nossos olhos para que nós possamos abraçar a todos e dizer, Tiago, Mateus, você tem dito isso, e dizer a todos que Jesus salva qualquer um, qualquer pessoa que se aproximar a Ele com o coração aberto, com o coração. E o que Deus faz? Deus levanta Paulo. O Espírito Santo levanta Paulo. E Paulo, ele diz que é nascido, como nascido fora do tempo, um apóstolo que viu Jesus fora do tempo. Foi aquele que obteve a maior compreensão da teologia. É ele que esclarece para nós todos os mistérios da teologia. Tudo aquilo que Deus preparou, o mistério, diz ele em Efésios, que estava escondido, o mistério que estava não revelado, agora está revelado. O cristianismo é a única religião, meus irmãos, vamos falar assim, que não há uma revelação extraordinária que apenas alguns sabem. O Evangelho está aberto a todos. Todos podem ter acesso a Ele, todos podem conhecer Jesus, todos podem crer em Jesus Cristo. Não existe um grupo de pastores, de teólogos que detém um conhecimento que ninguém mais tem, não. O Evangelho está aberto a todos. O Espírito Santo é o agente que mostra ao homem, que mostra à mulher, que revela a ele a palavra do Senhor. Deus levanta Paulo. E Paulo é
o pregador, aquele que vai anunciar o Evangelho. Não pode haver testemunhas de Cristo sem a presença poderosa do Espírito Santo, porque sem o domínio do Espírito Santo, nós podemos estar satisfeitos apenas com aquilo que nós alcançamos, quando na verdade Deus quer mais. O que eu tenho aprendido, meus irmãos, que quando nós abrimos as portas, quando nós estabelecemos planos na obra de Deus, quando nós dizemos que nós vamos fazer mais e mais, Deus vai abrindo as portas e as coisas vão acontecendo. Não há limites para aquilo que colocamos no nosso coração para que Deus realize. Não há limites. Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade. Os discípulos estavam ali bens, todos juntinhos ali naquela igreja. Sabe o que o Espírito Santo permite? Faz que haja perseguição. E é estranho a gente imaginar que o Espírito Santo vai usar um evento de aflição dos crentes para que o Evangelho seja anunciado, mas usa, ele permite que a perseguição decorrente da morte de Estevão aconteça no meio da igreja, e dessa forma eles saem, eles fogem da perseguição, e com isso o Evangelho vai junto com eles, eles vão anunciando as boas novas a todos aqueles que encontram. Sem o domínio do Espírito Santo, nós podemos também perder o foco da necessidade da obra de Deus. E queridos, quando nós perdemos o foco da necessidade da obra de Deus, Deus levanta outros para nos substituir. Não há no reino de Deus insubstituíveis, não há. Deus não depende de mim, de você. Ele quer sim, Ele conta conosco. Ele deseja que a gente caminhe nos seus caminhos, mas Ele não depende de nós para que o seu reino cresça, avance pelo mundo. Nesse momento, milhares de homens, de mulheres, de pastores, de missionários estão anunciando o Evangelho, e o reino de Deus está crescendo, crescendo e crescendo a despeito de nós, a despeito da nossa posição. Então o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para que a gente não limite, para que a gente não coloque a obra de Deus sobre certos limites. Nós temos que sair, nós temos que ir, nós temos que caminhar e anunciar a palavra do Senhor aonde o Espírito Santo nos levar. Você já se perguntou por que Paulo e não Pedro é usado para anunciar o Evangelho aos gentios? Por que Paulo é que desenvolve a visão e estrutura toda a teologia cristã e não um dos apóstolos, dos primeiros apóstolos? É claro que nós vamos dizer, não, mas Paulo era sábio, tinha muito conhecimento, sim, mas ele se prontificou, ele ouviu a voz do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo diz, olha, eu vou usar você para levar o Evangelho aos gentios, mesmo sendo um judeu, um ex-fariseu, mesmo sendo alguém que tinha na sua cabeça todo o conceito, toda a estrutura da religião judaica, mesmo tendo dúvidas se efetivamente os judeus também os não-judeus deveriam ser alcançados pelo Evangelho, ele ouviu, ele foi, e milhares de pessoas foram alcançadas, milhares de pessoas foram salvas. Queridos, a testemunha de Jesus, a verdadeira testemunha de Jesus, se submete ao domínio do Espírito Santo nesta noite, que nesta noite o Espírito Santo fale ao seu coração. Que nesta noite, querido, que a minha oração, a nossa oração, é que o Espírito Santo fale a cada um de nós. O Espírito Santo se revele a cada um de nós. Ele diga a cada um de nós qual é o motivo pelo qual nós estamos aqui, porque creia você ou não, há um motivo pelo qual você está aqui, você não está aqui por acaso. Deus te colocou aqui, não foi para você apenas vir e ficar sentado no banco, embora isso seja muito importante, mas Ele chamou para que você seja uma testemunha, um agente que leve a sua palavra ao mundo. Aleluia. Glória a Deus. Mas há uma segunda lição. A testemunha de Jesus tem nele, Jesus, sua mais importante mensagem. E por que isso? O texto diz que Jesus diz aos discípulos que os discípulos serão testemunhas. Testemunhas de quem? De Cristo, dele mesmo. Ser-me-eis testemunhas. E o ponto central desse testemunho é o Senhor Jesus Cristo. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem Ele é, qual é a sua obra, qual é o seu propósito para cada ser humano. A mensagem, então, daquele que diz que é testemunha
de Jesus é uma mensagem cristocêntrica, ou seja, tem Cristo no centro. Cristo é a mensagem mais importante que eu e você, como testemunhas de Jesus, podemos levar ao mundo. Jesus, a cruz, é o ponto central da história. Não há história, não há estabilidade, não há cristianismo sem cruz, sem a mensagem de Jesus. Olha o que Pedro diz no seu primeiro discurso após a descida do Espírito Santo. Depois que ele faz uma pregação gloriosa, bendita, as pessoas perguntam, mas o que nós devemos fazer então, Pedro? E ele diz, versículo 28, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, todos os apóstolos insistiram na mensagem central do Evangelho, que é Jesus. Pedro diz que Jesus é o Senhor e que Ele é maior do que a prata e o ouro. Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, na carta a Timóteo. E ele ainda diz que Ele é o provedor da redenção que é feita por intermédio do seu sangue, em Romanos capítulo 3, 24. João diz que Jesus é o nosso advogado diante de Deus, caso pequemos. O autor aos Hebreus diz que Jesus é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e diz ainda que ele está coroado de glória e de honra. Tiago, o irmão de Jesus que escreve a epístola, diz que ele é o Senhor da glória, glória a Deus. E Judas, o outro irmão de Jesus, diz que ele é Deus, que ele é Salvador, que ele é Senhor nosso. Jesus, meus queridos e minhas queridas, é a mensagem central. Não existe evangelho sem Jesus. A testemunha de Jesus tem nele a sua mensagem mais importante, mais essencial. Sem Jesus, sem cruz, sem arrependimento, queridos, não há evangelho. Não há evangelho. E talvez o nosso maior erro será quando nós nos esquecemos de Jesus, quando as nossas mensagens foram mensagens que colocam Jesus em segundo plano, quando nós anunciarmos um evangelho no qual Jesus está ao lado, no qual Jesus não é o centro, não é a pessoa mais importante, querido, querida. Se a mensagem da cruz for abandonada, meus irmãos, não haverá chance para o pobre pecador. Não haverá, os pecadores irão todos para o inferno. Se a cruz for esquecida, os homens maus não saberão o quão bom, o quão gracioso, o quão bendito é o nosso Deus, é o seu Deus. Se a cruz for esquecida, meus irmãos, os homens esquecerão a Deus. Os homens não terão a Deus diante de si. Os discípulos entenderam isso, os discípulos compreenderam que eram testemunhas de Jesus e que Ele era a sua principal mensagem. Nosso pastor na nossa igreja diz que antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. A cruz é o ponto central da existência. Todo o plano de redenção se concentra em Jesus na cruz. Ele divide a história, antes dele, depois dele. Ele é o autor, Ele é o Senhor, Ele é o dominador. Jesus tem que estar, querido, todos os dias nas nossas palavras. Quando nós falarmos que estamos anunciando o Evangelho, Jesus tem que ser a nossa mensagem. Em terceiro lugar, o nosso tempo está se esgotando. A testemunha de Jesus sabe que Ele cumprirá as suas promessas. Se você é testemunha de Jesus, você sabe que Jesus cumprirá as suas promessas. Ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele diz, não muito depois desses dias, e 40 dias depois, capítulo 2 de Atos, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jesus cumpre isso e mais. Ele diz, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles começam em Jerusalém, é verdade. Eles saem dali, vão a Jerusalém, a igreja de Jerusalém nasce, uma igreja abençoada. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mas o evangelho avança. Atos 8,
1 diz que fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Atos 8, 1. Então o evangelho sai de Jerusalém e vai para Judéia. E mais, Atos 8, 5 e 6 diz que, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. O evangelho chega a Samaria, 160 quilômetros ao norte. E eles avançam, o evangelho chega a Damasco, 350 quilômetros adiante. Atos 9, 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, 350 quilômetros. Depois disso, o texto, Atos 11, 19, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus, mas a palavra foi anunciada a Antioquia e Fenícia, 500 quilômetros ao norte, Chipre, 700 quilômetros também ao norte, tendo que atravessar ali o mar. Mas no capítulo 8, versículo 27, diz que Filipe, o evangelista, levantou-se e se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Diz o texto que Filipe se aproxima dele, anuncia o evangelho, e ele é batizado naquele momento. E a história nos diz, a tradição nos diz que aquele homem voltou para a sua terra, para a Etiópia, 4.000 quilômetros ao sul. E a Etiópia, queridos, foi o primeiro país a se declarar cristão no século IV. E até hoje, a maioria das pessoas ali naquele lugar são crentes. 70% são crentes, são cristãos. Mas Paulo avança mais ainda. Capítulo 28, versículos 30 e 31, diz que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, já em Roma, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Roma, 3.600 quilômetros ao norte de Jerusalém. E não tinha avião, meu irmão, não tinha carro, era ou então tinha que usar barco, ou então tinha que andar através de animais, camelos, cavalos, etc. A grande verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que Jesus cumpre a sua promessa, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins do mundo, até os confins da terra. A grande verdade é que 30 anos depois, o evangelho chega à casa do imperador César. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, 22, todos os santos vos saúdam. Ele está escrevendo de Roma, mas em especial os que são da casa de César. Queridos, o maior imperador, o líder de todo aquele reino, não sabia, mas entre os seus servos, na sua cozinha, lá nos depósitos, haviam cristãos. O evangelho chega ao coração do poder de Roma. O evangelho chega ali. Ora, queridos, se Jesus cumpriu as suas promessas aos seus discípulos, por que não cumprirá a nós? Neste objetivo, Paulo, pastores, que é o objetivo missionário, nós temos que ter convicção e certeza que Deus haverá de cumprir todos os propósitos que nós colocarmos diante dele. Não haverá propósito que não se cumpra quando nós colocarmos isso como o objetivo maior da nossa vida. Se Jesus fez com que os seus discípulos, aqueles 12 homens e depois muitos outros, se transformassem em testemunhas e anunciassem o evangelho por todo o mundo de então, por que não fará com que esta igreja seja também uma igreja anunciadora do evangelho aqui em Brasília, no Goiás, no Brasil, na África, como vocês têm feito, na América do Norte, na Europa, na Ásia, onde o Senhor vos mandar, o Senhor irá cumprir a promessa que Ele tem para convosco.
Eu sempre digo lá nas nossas vigílias preparatórias para a nossa caravana, a gente faz 4 meses de vigílias. Eu sempre digo assim, irmãos, Deus no seu tempo, que é o kairos, existem 2 tempos no grego, o kairos e o cronos. O cronos é o nosso tempo, é o dia após dia, hora após hora. O kairos é o tempo de Deus, ou é um ambiente onde não há tempo. Onde aquilo que aconteceu está acontecendo e aquilo que vai acontecer já aconteceu. É por isso que Deus chega e diz a Moisés, Moisés, eu entreguei Faraó nas suas mãos, mas Faraó está dominando lá como rei. Mas ele usa o pretérito profético, eu entreguei, eu já fiz isso por vocês. E eu sempre digo a eles, falei, querido, nós estamos aqui orando, nós estamos aqui pedindo a Deus algo que Deus já fez no seu tempo. Algo que Deus já realizou no seu tempo. Ele já fez aquela obra, Ele já nos levou, Ele já salvou as pessoas, Ele já nos confortou o coração dos pastores que lá estão, Ele já orientou as nossas estratégias de ação, Ele já fez tudo, as coisas já aconteceram, mas sabe o que é? Ele espera que eu e você oremos para que Deus faça aquilo que Ele já estabeleceu que vai fazer. Ele quer que não apenas oremos, mas que nós nos disponibilizemos para fazer a obra. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer que eu e você sejamos participantes da sua obra. Aquilo que Deus vai fazer, meu querido e minha querida, aquilo que Deus já fez, e nós não sabemos, Ele quer que eu e você participemos, Ele quer que eu e você estejamos juntos. Então eu digo para eles, vamos orar para dizer, Senhor, aquilo que o Senhor já fez, aquilo que já aconteceu no seu tempo, que isso se torne realidade da nossa vida, e que nós sejamos participantes dessa bênção, desta coisa gloriosa, aleluia. Amados, Deus honrará o coração dos homens e das mulheres que se dispuserem a cumprir a sua vontade. Ele estará com aqueles que colocarem no seu coração, que caminharão e farão a sua obra. Ele estará conosco, levando-nos a fazer aquilo que Ele mesmo já estabeleceu, aquilo que Ele mesmo quer que façamos. Se nós dissemos que Ele é o dono da história, e se nós cremos nisso, efetivamente, nós temos que confiar que Ele realizará, que Ele cumprirá as suas promessas no nosso coração, e todos os objetivos missionários que essa igreja estabelecer, serão cumpridos por Deus, porque será feito para a glória, para a honra, para o louvor, para a exaltação do nome dEle. Pastores queridos, caminhem nesse caminho, sigam nesta jornada, crendo que como testemunhas de Jesus, Ele haverá de cumprir aquilo que Ele mesmo colocou no coração de vocês para fazerem. Ele haverá de cumprir. Você crê nisso? Ele haverá de cumprir. Diz, eu creio, Ele haverá de cumprir. Ele haverá de cumprir na minha e na sua vida aquilo que Ele mesmo já estabeleceu. Eu tenho certeza que Deus tem colocado sonhos, projetos nos corações dos pastores dessa igreja, e Deus está dizendo a vocês, continuem, caminhem, executem, vão adiante, eu estarei convosco, e tudo ocorrerá para a glória, para a honra do meu nome, diz o Senhor, diz o Senhor. Que Deus abençoe os queridos. Que a palavra de Deus fale mais aos vossos corações.